irmão. Boa tarde, igreja, a graça e a paz. Estamos mais uma vez aqui para gravar uma mensagem para o meu e o seu coração, vida do Senhor para as nossas vidas. O presbítero estará lendo um texto para nós comentarmos um pouquinho o que Deus quer falar aos nossos corações nessa tarde de hoje. Amém, igreja? Paz do Senhor. O texto que eu lerei está relatado nas cartas de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a vocês, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Até aqui, amém. Palavra que nós lemos agora, nós queremos fazer alusão daquilo que Deus tem falado no nosso coração, da mensagem anunciada. Como assim o apóstolo Paulo ensinou o seu discípulo Timóteo, falando assim: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Assim o Espírito tem anunciado, como está escrito nas cartas de Apocalipse: quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus, ouça a mensagem, entenda o que ela está sendo dita e pratique-a. Nós fazemos uma alusão a um aparelho, a uma ferramenta que nós muito usamos, principalmente aqueles que têm a média de 40 anos acima, e dentro desse contexto nós usamos muito essa ferramenta, um orelhão. Mas hoje Deus chama a nossa atenção: se nós temos um orelhão ou ouvidos, que eles estejam atentos, que eles estejam limpos e não sujos, cheios de ceras, atraindo-os para dentro de nós certos comichões que têm nos impedido a ouvir a palavra de Deus. Presbíteros vai nos dar uma aplicação sobre essa ferramenta muito importante para aqueles que usaram no tempo oportuno. Certo, presbítero? Bem, paz, igreja. O telefone público foi lançado para nós brasileiros em 1920. O orelhão chegou para a nossa sociedade em 1971. Em 1972, uma chinesa lançou essa peça chamada orelhão. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho o que Deus quer falar através desse aparelho para as nossas vidas. Alguma coisa tem a ver o que nós iremos dizer? Orelhão. Orelhão é para ouvir falar, muito mais para ouvir. Ouvir. E Deus está falando, Deus está dizendo. Há quanto tempo Deus está falando? Mais de 2000 anos. Isso nós estamos falando do Novo Testamento. Sim. Sem contar a palavra de Deus no seu Antigo Testamento. Sim. Nós usamos nessa tarde um aparelho celular, um aparelho móvel, que a tecnologia vai muito além dessa. Sim. Mas sabe o que é interessante, irmãos? A tecnologia que contém nele, aquilo que nós acabamos de falar, a tecnologia da palavra de Deus, ela ainda é muito mais avançada e mais poderosa do que o próprio instrumento celular, ou até esse outro instrumento aqui que muitos nós usamos em algum período de nossa vida, principalmente aqueles que têm de 40 anos acima. A juventude talvez nem saiba para que isso serve. Poucos da cidade ainda estão instalados desse aparelho. Mas o que eu quero dizer é que a palavra de Deus, ela é tão eficaz, tão tecnológica, que ela tem atravessado séculos e séculos, no caso milênios e milênios, até chegar o dia de hoje e quem sabe o dia de amanhã, porque o amanhã
a Deus pertence. Sim. Certo? Mas o que Deus tem falado ao meu e o seu coração, que tanto eu, quanto você, quanto nós, temos acumulado para os nossos ouvidos cera suficiente, sujeira suficiente, para causar comichões, aquele incômodo que nós ficamos nos ouvidos para não entender aquilo que Deus tem falado. O que será que nós temos feito, presbítero, que tem impedido de entendermos, ou mais que isso, ouvir a palavra de Deus? O presbítero falou bem que a tecnologia, ela tem nos auxiliado muito. No entanto, estamos aqui com 2 aparelhos para trazer informações para vocês. Mas muitas vezes estamos usando a tecnologia para tomar o lugar do Senhor. Verdade. Tem nos impedido de ouvir a mensagem do Senhor. Muitas vezes o trabalho tem nos tirado, o trabalho excessivo tem nos tirado da presença do Senhor. Muitas vezes os afazeres têm nos tirado da presença do Senhor, tem nos impedido em ouvir a mensagem do Senhor. Marta, Marta, você me fez lembrar desse texto, né? Onde Jesus chama a atenção de Marta porque os afazeres a impediu de ouvir a mensagem, aquilo que Jesus estava falando a Maria, e Marta estava muito mais preocupada para isso do que propriamente parar para ouvir a mensagem. O presbítero leu a mensagem aqui, eu gostaria que ele repetisse para nós o verso 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a vocês com toda a firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo Jesus e do seu reino. Verso 1. Com certeza o Senhor irá nos julgar. Então lá na frente não vai adiantar eu chegar na presença do Senhor e dizer: eu não ouvi a mensagem de Cristo. Eu tenho que dizer: muitas coisas me impediu de ouvir a mensagem de Cristo. Mas quem escolheu o impedimento? Eu. E eu. E muitas vezes, irmãos, nós estamos escolhendo outras coisas e tem nos deixado de nós escolhermos ouvir a mensagem de Cristo. Mas a palavra diz que Ele irá julgar os vivos e os mortos. Quer queira, quer não. Quer você queira, quer eu queira, a mensagem está chegando. E ela vai chegar, de uma forma, de outra, através da tecnologia, através das escrituras, em papel, missionários, a mensagem está chegando. E ela vai chegar. Vai. Porque a palavra de Deus, Sim, ela se cumpre, né? sim. Povos, tribos, línguas e nações ouvirão a palavra do Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se tem algo ainda que está tomando o tempo de você ouvir a mensagem de Deus, não permita que isso aconteça, porque o Senhor irá te julgar, irá me julgar. Lá na frente você não vai poder dizer: eu não ouvi. Eu não vou poder dizer: eu não ouvi. Alguma coisa eu ouvi, alguma coisa você ouviu, mas essa alguma coisa é o suficiente? Está sendo o suficiente para que entre no nosso coração? Penetre nos nossos ouvidos? Penetre no nosso orelhão? É verdade. Isso é literal. A palavra de Deus, ela é inerrante e ela precisa nos convencer. A dificuldade que o ser humano tem, eu, o presbítero Luciano, todos os demais, o corpo da Peniel ou o corpo de Cristo Jesus, melhor dizendo, temos a dificuldade porque a palavra vai falar que muitos juntam ceras, comichões para os ouvidos e lendas, ficam acreditando em lendas através das falsas doutrinas. Aqueles que falam assim: Jesus Cristo não virá, Jesus Cristo não é Deus, Ele nunca vai, porque desde que eu me conheço por gente eu estou ouvindo que Jesus vai voltar, mas Ele não veio. Ele não veio ainda, mas a palavra está sendo ministrada, está sendo pregada, está sendo ensinada, assim como o apóstolo Paulo falou a Timóteo e chegou até nós. E se chegou é porque alguns se propuseram a se colocar diante de Deus e ser o mensageiro dessa palavra para que outros viessem a ouvir. Hoje cabe a nós a se prostrar diante de Deus para receber da mensagem e para anunciar a mensagem para que outros ouçam a mensagem do Senhor, porque a mensagem é libertadora. Ela faz cair por terra todas as lendas,
as lendas que nos afastam da presença de Deus, as lendas que nos fazem acreditar que Jesus Cristo não é Deus, as lendas que querem dizer que Ele nunca virá. Isso tudo é conversa para boi dormir, já dizia meu avô. Sim. Isso tem ocorrido até os dias de hoje. Mas o Senhor disse que virá e cumprirá. E Ele faz alerta lá em Apocalipse, em várias cartas que o apóstolo João narrou. Quem tem ouvidos, ouça. Se permita ser tocado pela palavra de Deus, nós somos convencidos pelo Espírito de Deus, né? Graças a Deus. Amém. Porque por nós mesmos nós não teremos essa capacidade, de tão limitados, fracos e pecadores que somos. Mas o sangue de Cristo Jesus, que nos lava, nos santifica, nos purifica, é que nos garante a vitória e a liberdade de estar diante de Deus para receber dessa nova do Senhor, das boas novas do Senhor, e anunciá-la novamente. Presbítero, é interessante porque que o ser humano hoje tem criado lendas no seu coração. Se ele não tem, ele procura criar, justamente porque ele quer ser Deus da própria vida. Sim. Através de falsas doutrinas e ainda mais, querendo denegrir aqueles que acreditam que Jesus Cristo é Deus. E ainda assim todos pedem que precisa haver um respeito, mas em si mesmo, ou aqueles que pensam diferente, não há um respeito. Sim. Mas Deus, Ele tem anunciado desde antes da criação do orelhão, Sim. desde antes da criação do celular, do aparelho, desde antes da criação da própria telefonia, da luz elétrica e tudo mais. E tudo isso, irmãos, foi criado pelo ser humano porque Deus deu a capacidade a ele. Mas nada dessas ferramentas pode nos tirar o tempo e nos afastar da presença de Deus. Porque é só na presença de Deus que nós podemos ouvir o que Ele tem falado para nós. Verdade. Certo? Muitas e muitas vezes, tem algo que está te tomando o seu tempo. Mas muitas vezes não é Cristo. Quem tem que ser o dono do seu tempo e do seu ouvido para você ouvir é Cristo. Não é tecnologia. Tecnologia é bênção. É bênção. Mas ela não pode ser em primeiro lugar na sua vida. Verdade. Ela não pode estar na frente de tudo na sua vida. Cristo tem que estar na frente da sua vida. Cristo chegou primeiro do que o orelhão. Cristo chegou primeiro do que o celular. Cristo chegou primeiro do que eu, do que o presbítero, do que todos nós. E Ele tem que ser o único. É Ele que tem que ecoar mais alto nos seus ouvidos. Ele que tem que falar mais alto aos seus ouvidos. Antes que o mundo existisse, Ele já existia. Então, se hoje tem algo que está te tomando, enchendo o seu ouvido de cera, como o presbítero disse, a palavra diz. Sim. Permita que Deus limpe essa cera, mas que Ele possa ecoar com voz branda ao seu ouvido, sussurro, e descer essa voz ao seu coração. Amém. Para você transmitir essa mensagem, como a palavra diz, línguas, povos e nações precisam ouvir a palavra de Deus. Como isso? Através de mim e de você, mas que nosso ouvido esteja limpo, para primeiro ouvir e depois praticar. Amém? Amém. Que essa palavra possa tocar o meu coração, o seu coração e o coração da Igreja de Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos guiar, sendo direcionado pelo Espírito dEle, porque só Ele pode conduzir todas as coisas. Então a nossa oração, nosso clamor nessa tarde é para que Deus cumpra em mim, cumpra em você aquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. Que os nossos lares, as nossas famílias sejam cheios da presença de Deus. Que o nosso coração venha exultar de louvores, de adoração ao nosso Deus, porque Ele nos concede graça, favor imerecido e bondade excessiva. Então nós queremos aqui abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. Amém. Que Deus seja com você, Amém. Que seja com a sua família e que a paz de Cristo Jesus desça sobre a sua casa, sobre a sua família e ecoe sobre os seus ouvidos, como o presbítero disse, e desça sobre o seu coração. Amém. Outorgado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, que o amor de Deus que nos uniu em Cristo Jesus possa impulsionar-nos a viver a Cristo intensamente, integralmente, para o louvor e glória de nosso Deus. Amém?
Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? Fomos. Fomos.